Bom, depois da gente ter exercitado, né, com três cenários de carteiras, né, com ativos, né, não correlacionados, a segunda com correlação positiva e a terceira com correlação negativa, e aprendido a calcular os retornos da carteira e o, o risco, né, o risco da carteira. Agora a gente vai fazer a otimização propriamente dita, ou seja, eu vou pegar com vocês três ativos, eu vou pegar um dos três cenários, eu vou pegar o cenário com correlação negativa, ativos A, B e C, e vou montar do zero, né, o perfil, né, da fronteira eficiente, que é a fronteira que une todas as carteiras que possuem o menor risco possível, dado o nível de retorno do portfólio, ou da carteira, a mesma coisa. Então, o que é o racional? Né? O racional, deixa eu levar isso daqui lá pro sketch, que aí no desenho eu vou explicar e depois eu vou pegar as fórmulas para dizer o que a gente vai fazer em termos de otimização. Bom, deixa eu botar aqui no canto, aqui do lado ali eu vou botar as fórmulas. Deixa eu já pegar as fórmulas. Equações, né? Elas estão aqui no PowerPoint, estão nessa página. Então aqui eu vou pegar essa daqui, a de baixo, e o resto eu escrevo à mão. São duas restrições. Outra eu escrevo à mão, tudo bem. Aqui é da variância da carteira, que é uma multiplicação matricial. Ok. Então, qual a ideia? Vamos lá. Olhando aqui no gráfico, eu tenho no plano risco-retorno, no eixo Y, o retorno esperado da carteira, né, ou portfólio, e no eixo X, o risco, né. Como eu falei nas aulas passadas, tanto faz eu usar desvio padrão quanto a própria variância, isso não vai fazer diferença porque o perfil da bullet, né, a bullet a gente chama que a fronteira eficiente, ela vai ter o mesmo perfil. Então o que a gente faz? Dados, né, 3 ativos, eu posso montar várias carteiras diferentes, simplesmente variando a alocação do meu patrimônio, né, em cada um dos ativos, desde que os pesos, né, que eu aplico, né, a quantidade de dinheiro que eu coloco em cada ativo, a soma dos percentuais tem que dar 1. É uma das restrições. Então, se eu alocar de 4 formas diferentes, eu posso chegar em 4 carteiras diferentes. Como exemplo, eu plotei aqui essas 4 carteiras aqui aleatórias. Qual a diferença entre elas? Os ativos que estão nelas? Não, porque todas as 4 carteiras têm os 3 ativos, A, B e C. A diferença é o percentual de cada ativo, de participação de cada ativo na carteira. Então eu estou alterando
entre as 4 carteiras que eu criei, simplesmente os pesos A, B e C. Só que eu cheguei em 4 situações diferentes em termos de risco, em termos de retorno. Então, se eu comparar, por exemplo, a carteira 1 com a carteira 2, você percebe que elas têm riscos muito próximos, só que a carteira 1 entregaria teoricamente um retorno bem maior. Ou seja, a carteira 1 é preferível à carteira 2. Só que se eu comparar a carteira 2 com a carteira 3, né, eu percebo que elas entregam teoricamente o mesmo nível de retorno, só que a carteira 3 entrega com um nível de risco menor, porque ela está à esquerda, percebe? Ou seja, a carteira 2 ela é pior do que a 1, porque tem o mesmo nível de risco, só que entrega menos retorno. E é pior que a 3, porque tem um risco bem maior para o mesmo nível de retorno que ela entrega. E eu posso comparar também com a 4. A 4 com a 3, por exemplo, ela tem risco menor e retorno menor. Quer dizer, estariam ali mais ou menos proporcionais, né? Então a 4, a 3 e a 1 estariam bem próximos aí de uma reta de risco-retorno que seria razoável aceitar maior risco, maior retorno. Só que, por exemplo, se eu tenho a carteira 1, é uma boa carteira, aparentemente, para um leigo, porque tem um retorno alto e eu teoricamente aceitaria esse risco alto, mas se eu posso, por exemplo, conseguir mudar o peso, os pesos, né, A, B e C na carteira 1 de tal sorte que eu conseguisse uma carteira 5 com o mesmo nível de retorno. Isso seria plenamente possível. Qual é a diferença entre a carteira 1 e a carteira 5? Bom, primeiro o nível de risco, que é o menor, da 5 em relação a 1. Mas as duas têm os 3 ativos, A, B e C. As duas entregam o retorno esperado do nível ali daquela reta. A diferença entre elas está nos valores de A, B e C, ou seja, dos pesos em que cada ação tem na carteira. Então eu consigo manipular os pesos A, B e C na minha carteira, dado o nível de retorno que eu queira, dado que A mais B mais C é igual a 1, eu posso manipular sujeito a essas duas restrições de tal sorte que eu consiga obter o menor risco possível. É óbvio que eu não vou fazer isso na mão, eu uso ferramentas para isso. Eu posso fazer uma programação em alguma linguagem ou eu posso usar o solver a cada retorno esperado que eu usar como referência, como restrição. Então, o que é a jogada? A jogada é eu ter, né, no meu modelo um nível de variância já com essa multiplicação matricial, e eu vou colocar no meu modelo de otimização os seguintes passos, né? Passos da otimização. Primeiro, eu vou imputar eu vou assumir duas restrições. A primeira, eu vou estipular um valor para o retorno da carteira. Tá? Eu vou chamar aqui de um valor. Eu vou fazer isso N vezes, né? Então,
eu vou chamar isso aqui de um valor x1 qualquer. Vou botar na verdade xn, né? xn. Vou fazer isso para n igual a 1 até, não é n, eu vou chamar de xi, que é um índice, né, do x. Então eu vou fazer para i variando de 1 até n. E esse n você vai ter que decidir quantas vezes você vai fazer isso. É óbvio que se for numa programação, né, no Visual Basic do Excel, você pode botar isso aí quantas vezes você quiser, 100, 1000 vezes, que aí a sua curva vai estar mais bem, com uma resolução melhor, né, digamos assim. Então, o primeiro passo é assumir duas restrições. A primeira é estabelecer um valor para o retorno do portfólio, que vai obedecer essa fórmula daqui. A segunda restrição é que A mais B mais C tem que ser igual a 1. Então, você assume duas restrições. O segundo passo vai ser a função de otimização, que vai ser a variância do portfólio. Você vai buscar o mínimo dessa função, né? Buscando o mínimo dessa função, você vai estar trabalhando para chegar sempre no menor valor de risco possível, dado o nível de retorno esperado que você deseja. Ou seja, fazendo isso daqui N vezes, alterando o xi, né? Colocando o xi sempre diferente, próximo i, tá? O que você vai fazer? Você vai, por exemplo, suponha que você comece com um xi bem baixinho. Um xi bem baixinho, a carteira vai ser obtida, sei lá, por aqui. Aí um xi mais alto por aqui. Aí você vai plotando. Na verdade, você não sabe que existe ainda essa curva em vermelho, né? Então você vai criar essa curva. À medida em que você vai aumentando o valor do retorno esperado, para você obter retas mais altas e pegar sempre o ponto de menor risco possível. E aí você vai chegar à conclusão que essa curva aqui é o formato padrão que se forma a fronteira de eficiência, independente da quantidade, da característica de risco e retorno dos ativos. É fato que quando você cria a primeira curva com os ativos A, B e C, e quando você vai adicionar um quarto ativo e esse ativo é negativamente correlacionado com os já existentes, o seu deslocamento da nova curva para a esquerda vai ser maior, como a gente já demonstrou isso nos cenários, né, nos 3 exemplos. Então, quanto mais negativamente é correlacionado o quarto ativo, quando você acrescenta ele na carteira, a fronteira de eficiência nova ela é mais deslocada para a esquerda. Então você tem uma tendência natural de otimizar a sua carteira à medida que você acrescenta ativos que são cada vez menos correlacionados ou mais correlacionados negativamente com os ativos existentes, né? Então, essa é a ideia, né? Essa é a ideia da otimização. Eu vou separar em 2 vídeos, então o próximo vídeo vai ser a otimização lá no Excel.